Olá, meus irmãos, boa noite. Um privilégio, uma alegria estarmos voltando nesta terça-feira com o privilégio de estudarmos juntos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus. E é uma alegria muito grande em pegarmos a Bíblia, pegarmos a palavra de Deus e vermos o quanto ela tem para nos ensinar e passar para nós informações que entendemos ser tão preciosa, tão importante. Hoje eu estava refletindo sobre algumas mensagens e alguns estudos que nós vimos no início do ano e veio à minha mente a lembrança de compromissos que nós assumimos. E é tão bom nós relembrarmos de compromissos assumidos neste momento em que nós estamos vivendo, momento de muita dificuldade. É lógico, não tem como não dizermos isto. Às vezes, uma tristeza muito grande bate ao nosso coração quando nós levantamos os nossos olhos e não podemos deixar de ver, não podemos deixar de olhar o que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda. É importante nós termos essa noção. E eu lembrei do desafio que assumimos juntos, logo no mês de janeiro. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, não apenas nós, da Igreja Batista em Jardim Santana, mas o Brasil inteiro, todas as igrejas batistas do Brasil assumiu esta responsabilidade de, juntamente com a orientação da nossa Convenção Batista Brasileira, estarmos refletindo, pensando seriamente sobre a compreensão e o entendimento da celebração da glória do Reino de Deus. E diante de toda esta expectativa de compromisso assumido diante de Deus, olhando para esta divisa desafiadora para a Igreja do Senhor Jesus neste século, e vendo o que está acontecendo hoje e o que está por vir, nós olhamos para esse texto de Apocalipse, capítulo 11, que é a divisa do nosso desafio, o versículo 15, a parte B, quando diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Este é todo o triplé, é toda a mensagem, o texto áureo em que nós estaremos refletindo e pensando sobre o entendimento desta celebração da glória do Reino de Deus. Talvez você, com a sua família, seus amigos e reunidos poderiam dizer, mas pastor, parece que nós não estamos tendo muito o que celebrar. Eu digo para você levantar os seus olhos. Levante os seus olhos para ver o que está acontecendo. Levante um pouco mais isto. O que nós vemos? O que nós enxergamos? Nós enxergamos um Deus todo-poderoso. Um Deus que nós cremos, que nós acreditamos. Alguém que nos amou de uma forma imensa e extraordinária. Fez um sacrifício que ninguém poderia fazer. Foi Ele que fez isso. Então eu levanto os meus olhos e entendo que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele está no controle de todas as coisas.
Muito bem. Diante disto, pensando nesse desafio deste ano 2020, eu vou convidar você a fazer comigo uma viagem. E você poderia dizer, pastor, como nós iremos viajar agora se nós não podemos sair das nossas casas? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma viagem no Evangelho, segundo escreveu São João. Nós vamos fazer essa viagem por alguns dias, porque nós precisamos, diante do desafio que nós assumimos lá atrás, no mês de janeiro, diante de todas as mensagens que nós já ouvimos até aqui, e o nosso desafio é celebrar a glória do reino de Deus, e diante do panorama que é colocado ao nosso redor, perto de nós, nós precisamos dar uma olhada juntamente com João, o apóstolo de Jesus Cristo, em seu livro, para entendermos algumas questões que Deus quer nos falar, que Deus quer transmitir para nós, e nós precisamos, com urgência, urgentíssima, entendermos essa questão. O Evangelho de João. A primeira coisa que eu quero já dizer para você nesta noite, juntos, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, é que o Evangelho de João é a revelação da glória de Deus. Olha só que nós assumimos o compromisso lá em janeiro, logo no primeiro dia de janeiro, primeiro domingo de janeiro, assumimos o compromisso de celebrarmos isto. Celebrarmos a glória do reino de Deus. E agora eu estou dizendo para você, para nós fazermos uma viagem no Evangelho de João, que diz, como o tema principal do Evangelho, e este é o único Evangelho que trata desta questão, deste assunto, desta forma, desta maneira, a revelação da glória de Deus. Então, vamos embarcarmos hoje na história de João. O meu desejo é que você se encante com esta viagem, com a história que estará se desvendando, estará se apresentando diante dos nossos olhos. E isto vai ser maravilhoso a cada passo que nós dermos nessa viagem que estamos iniciando agora. E quem sabe mais do que isto, que você se encante com o personagem principal do livro de João. Ele há de ser o nosso anfitrião, há de ser o nosso guia. Ele vai explicar tudo. Não vai ficar nada que não seja explicado, não vai ficar uma pergunta que durante a viagem que estivermos fazendo, que fizermos, pedindo explicação, ou a compreensão, ou o entendimento, que ele não responda. Sabe quem é este personagem principal do Evangelho, segundo escreveu João? É Cristo, o Filho de Deus, por meio de quem nós obtivemos a vida, e por causa dele, e por ele, e para ele, é que nós estaremos juntos fazendo esta viagem neste Evangelho. A primeira coisa que eu quero já
destacar aqui neste primeiro momento do estudo e desta viagem é que João não escreveu este evangelho com propósitos acadêmicos, nem puramente artísticos ou literários. Mas a intenção do apóstolo era uma intenção evangelística e pastoral. Ele quer que nós, ao lermos o seu evangelho, as suas escritas, diante de sua história encantadora, face ao que Deus quer, e Deus se faz carne, se torna homem através de Jesus, e que aqui é revelado, inflamado pelo Espírito Santo, creio e eu creio que o objetivo é que a nossa fé, a nossa firmeza, o nosso conhecimento em Jesus Cristo cresça um pouco mais. Nós precisamos disso. Ter mais conhecimento de Jesus. Termos mais conhecimento de Cristo. E João, ele passa um tipo de fé que ele tem em Cristo Jesus, o Filho de Deus, como conteúdo e vida eterna abundante como resultado de todos os seus escritos. É importante nós podermos conhecer um pouco sobre essa questão. Muito bem. Então, que livro é este? Que evangelho é este que estaremos estudando? Eu vou pedir a você para pegar a sua Bíblia. Isso, vai lá. Pegue a sua Bíblia e nós estaremos olhando para ela e abrindo-a no capítulo 20. Isto. Capítulo 20 do Evangelho de João. Abra aí. Abra a sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João e nós iremos ler. Iremos ler os versículos 30 e versículo de número 31 para iniciarmos a resposta desta pergunta que eu acabo de fazer. Que livro é este? Que evangelho é este? Olha só o que diz este texto de João, capítulo 20, do versículo 30 ao versículo de número 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Que livro é esse? Que evangelho é esse? É o livro, o evangelho, que tem esta proposta. Apresenta esta proposta para nós que somos discípulos, servos do Senhor Jesus. Esta questão, esses versículos que acabo de compartilhar com vocês são versículos importantíssimos na compreensão e no entendimento de toda esta jornada que nós vamos fazer com João. Que nós vamos andar com ele nos seus escritos,
nos ensinamentos que são deixados para nós. Ao lermos este texto, observamos que é apresentada uma poderosa história dos evangelhos. Nesta história, apresenta que Deus é o Senhor dos anjos, dos homens, e tem poder sobre todas as coisas. Este é o poder da história contada pelos evangelhos. Isto nos leva a olharmos com mais detalhe, com mais cuidado, enquanto nós estivermos estudando o Evangelho de João. Em outras palavras, e na orientação e nos ensinamentos que nós vemos no Evangelho de João, se nós olharmos para o seu primeiro capítulo, logo no começo dos escritos de João, o versículo de número 14 nos chama a atenção. Olha só o que este versículo 14 do capítulo de número 1 de João diz para nós. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória unigênita do seu Filho, a glória unigênita do seu Filho, falando sobre Jesus Cristo. Mas o que é isto? Como nós podemos entender agora este versículo? Como falei no início, João é o evangelista que revela este tema principal que estamos estudando todo ano, que é a glória de Deus, e é ele que revela isto, apresentando no seu livro essa questão como uma questão crucial da existência. João, o apóstolo evangelista, ele quer nos ensinar a responder à questão crucial da existência. E aqui, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós entendemos que a questão crucial da existência é a que Jesus levantou aos seus discípulos. Esta é uma questão que Jesus levanta para os seus discípulos em relação ao que João começa a apresentar como algo crucial. A existência de Jesus. O que nós sabemos sobre isto? O que nós sabemos sobre essa questão da existência de Jesus Cristo? Será que o que nós sabemos não é muito superficial? Não é pouco? Diante da sua glória, do seu poder, da sua grandeza, que no início do ano nós propomos a entender, compreender e praticar isto e desejar ardentemente no nosso coração de vermos esta glória se manifestar no nosso meio. Muito bem. Quando nós olhamos para o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, no capítulo 16,
e versículo de número 15, vocês irão entender essa questão que Jesus coloca olhando para os seus discípulos, como nesta noite nós estamos reunidos. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está conosco, e o mesmo, ele é aquele que diz, olha, eu vou, mas eu deixo o meu Consolador. Este Consolador está conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está aí na sua casa com você para te iluminar, para te orientar, para te aconselhar, para oferecer para você e para todos nós alternativas de vivermos uma vida digna do Evangelho que é dele. Portanto, olha só o que Mateus 16:15 diz, é uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Coisa interessante, Jesus Cristo olha para os seus apóstolos e diz, quem vocês dizem que eu sou? Se essa pergunta fosse feita para você nesta noite aí na sua casa, qual seria a sua resposta? Qual seria a explicação, o esclarecimento, a resposta que você iria dar? É importante. As pessoas nos perguntam a respeito disso, a respeito da nossa fé, a respeito do que nós cremos, a respeito do Deus que nós escolhemos para estarmos servindo em espírito e em verdade. Naquela ocasião, diante desta pergunta, quando nós olhamos para o capítulo 16 e versículo 16 de Mateus, nós observamos ali que há uma resposta por um dos apóstolos, Pedro. Ele dá uma resposta boa. E ele diz, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma boa resposta. E nós, que resposta daríamos a esta pergunta, nós que anelamos, desejamos de todo o nosso coração, de nos momentos em que estivermos cultuando ao Senhor, não abrirmos mão de vermos a manifestação da glória de Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Quem vocês dizem que eu sou? Portanto, a questão crucial da existência aqui, e João nos ajuda a compreendermos isto, revelando-nos que Jesus é Deus que se fez carne, habitou em nosso meio, se identificou conosco, de que ele é o Emanuel. Olha que explicação maravilhosa que João dá para nós, dizendo que Jesus Cristo é Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Messias esperado, que foi propagado, anunciado, profetizado no Antigo Testamento para o povo de Israel. João chega e diz, é este que é o Deus, o Salvador, da qual nós aceitamos para nos guiar, nos orientar e nos dar muito mais do que nós podemos esperar. Então João começa aqui trazendo para nós esta informação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo João, talvez, ele estivesse pensando
na pergunta de Jesus, quando ele dá esta explicação, e na confissão de Pedro, quando nos revelou porque ele escreveu o seu evangelho. E é a caminhada que hoje nós estamos dando a partida, nós estamos iniciando isso. Olha só no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 30 e o versículo de número 31, quando diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenha vida eterna pelo poder do seu nome. Necessidade de crermos, de acreditarmos nesse Deus maravilhoso. João quer que saibamos que em Jesus Cristo nós enxergamos o próprio Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Em Jesus Cristo nós enxergamos o próprio Deus. Foi isso que nós lemos em João 1 e versículo de número 14. E podíamos ler também o versículo de número 18. Ele diz que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele tem como objetivo aqui fazer-nos crer e prosseguir crendo especificamente em Jesus Cristo sendo o Cristo, o Messias dos judeus, ungido, que desde o Antigo Testamento já tinha sido profetizado. A Filipe, que pediu ao Senhor que lhe mostrasse o Pai, você lembra muito bem dessa história, desse ensinamento. Jesus dá uma resposta para ele muito, muito clara e nós também devemos pensar sobre isso. Quando Jesus chega e diz: Filipe, eu estive com vocês todo este tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes para mostrar o Pai? João capítulo 14, versículo 8 e versículo de número 9. Portanto, Jesus diz que ele é Deus encarnado, Emmanuel. Nós precisamos, queridos e amados irmãos e irmãs, ter um conhecimento muito firme sobre esta definição primária de fé, para nós respondermos com segurança para os roselitas, os testemunhas de Jeová, a respeito de quem é Jesus, como nós vemos a Jesus Cristo e por que nós cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. E tentarmos demover estas pessoas de uma ideia totalmente errada da compreensão das Escrituras Sagradas, para que eles venham também, que os seus olhos sejam abertos, como os nossos olhos estão abertos, desejando ver e enxergar mais e mais a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto,
Jesus é sim o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado, cheio de graça e de verdade. Todos os que nele creem recebem a vida eterna através de Jesus Cristo. João 3, e versículo de número 16, traz para nós este resumo, esta clareza sobre o que nós cremos a respeito de Jesus Cristo. Muito bem. Uma vez que a alternativa à vida eterna é a condenação eterna, é crucial que você e eu saibamos quem Jesus de fato é e nele creiamos como Salvador e Senhor. A pergunta, alguns minutos atrás que fiz foi: que livro é esse? Que evangelho é esse? É lógico que durante essa caminhada nós iremos fazer a apresentação dos evangelhos e mostrar a diferença de cada um deles em termos de compreensão e entendimento, para nós respondermos claramente que evangelho é esse. Pois bem, o próximo passo é utilizarmos as palavras do próprio João, e aí nós observamos aqui em João capítulo 20, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, João 20, o versículo 30 e o versículo de número 31, para nos explicar com os seus propósitos e os detalhes dos seus escritos. Como e por que ele nos escreveu. Ou seja, a motivação e a metodologia usada neste Evangelho de João. Suas palavras não servirão, ou elas nos servirão como uma janela que se abre, uma janela aberta, dando-nos acesso a uma visão panorâmica deste livro da revelação da glória de Deus. Muito bem. Hoje, na caminhada, nesses metros que andamos juntos, olhando para os escritos de João, nós vamos dar uma parada agora para degustarmos este alimento, este lanche gostoso desta noite, essa comida desta noite. Vamos ficarmos um tempinho aqui sentados, porque no próximo encontro nós iremos olhar para o Evangelho de João como um relato selecionado das pessoas e do ministério de Jesus, as pessoas envolvidas nesse ministério de Jesus, andando um pouco mais na compreensão e no entendimento deste evangelho tão especial, como também, logo no começo da próxima caminhada, nós já vamos fazer a diferença do evangelho dos outros evangelhos. Mateus,
Marcos e Lucas. E você, ao fazermos esta diferença de escritos e de direcionamento, aí já fica mais fácil essa caminhada que nós estaremos fazendo juntos. No próximo estudo, nós continuaremos a nossa viagem e agora nós vamos dar esta paradinha. Quero dizer para você que estamos indo rumo à região de Éfeso e na Ásia Menor, por volta do ano 80 e 90 depois de Cristo. Nós vamos caminhar por toda esta região de Éfeso e da Ásia Menor para nós podermos ver detalhes preciosos que estão contidos aqui nesse Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, até o próximo encontro, quando nós continuaremos esta viagem. E eu quero dizer para você que Deus tem cuidado muito da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos. Ele tem cuidado de você e nós precisamos acreditar nisto de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo entendimento, para permitirmos a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Muito bem, já que nós estamos agora, terminamos este início de caminhada, e enquanto nós descansamos um pouco, vamos aproveitar esse tempo agora para conversarmos com Deus, para agradecermos a Deus por esses minutos que passamos aqui juntos. E eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família, eu quero louvar a Deus, porque nós servimos a este Deus maravilhoso e tremendo e maravilhoso, que tantas coisas, tantas maravilhas Ele tem feito por nós. E essa é uma outra palavra grave, é a palavra maravilhas. Essa é uma outra palavra que é usada por João, só ele usa exatamente essas palavras para falar sobre o que Jesus fez. E eu vou orar por você agora. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço, Senhor, eu glorifico a Ti, porque a bondade do Senhor tem sido imensa. Estarmos diante da Tua palavra, termos estes lares, estas casas, esses irmãos, essas irmãs, estas famílias, sendo sustentadas pela Tua palavra, é algo maravilhoso. Sabemos que não haverá prejuízo, ó Deus, espiritual, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que supre tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Dê uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de repouso a esses irmãos queridos e que eles possam dormir sossegados, tranquilos, porque a graça do Senhor Jesus é suficiente para nós. Cuide dos teus filhos, fortaleça-os na fé. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, queridos, pelo tempo que passamos juntos nesta noite e que vocês tenham uma noite tranquila, uma noite em paz, de descanso e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe, uma semana abençoada para todos vocês. Tchau, queridos. Que Deus abençoe.